Brasil, olá mundo! Tudo bem com vocês aí de casa? Eu sou o Pedro Paulo Reality, diretamente aqui dos estúdios da Demais TV em São Paulo, para o Brasil todo, com o programa jornalístico Chutando o Balde. Um programa que vai deixar o senhor e a senhora bem informado. E não mude de canal, porque hoje a tampa da chaleira vai voar. As principais notícias do Brasil e do mundo estão aqui nesse programa. Se você não conhece, fique ligado. Preste atenção, pare o que está fazendo agora, porque o programa está muito legal. Só vou dar um recadinho do apoio cultural, é 1 minuto, eu já volto e o programa está pegando fogo. Põe no pente, Braga, põe no pente! Bom, um recadinho para você de casa agora, preste muita atenção. Você que tem carro, moto, principalmente moto, caminhão, qualquer veículo, vamos proteger contra furto, roubo, colisão. Tem muito assalto nas grandes metrópoles, o roubo está muito grande, então proteja seu patrimônio. Entre em contato agora através desse zap que está aí na sua tela, ó. É só entrar em contato através do WhatsApp, pedir a cotação, sem compromisso nenhum e proteger seu patrimônio. Furto, roubo, colisão, terceiros, causas naturais, incêndio, alagamento, cobre tudo, 100%. Não tem franquia, não tem fidelidade, não tem perfil de condutor, qualquer um pode dirigir o veículo e vai proteger você no Brasil todo. Assistência 24 horas completa por um preço que cabe no seu bolso. Chame agora nesse zap que está passando aí na tela aí, ó. Fique protegido. Eu indico, eu garanto. Existem algumas coisas que acontecem ao redor do mundo que nós ficamos perplexos, nós ficamos desnorteados, nós ficamos sem ação. Uma dessas coisas é esta maldita guerra que acontece entre Rússia e Ucrânia, ou seja, o maior contra o menor. E essa barbárie tem tomado proporções avassaladoras, gigantescas. Crimes de guerra estão acontecendo neste país frágil. E agora fica essa luta, porque os russos falam que foram os ucranianos que fizeram isto para culpar os russos e vice-versa. O que importa é que vidas foram ceifadas e não voltam mais. Então preste atenção, não mude de canal, essa matéria é muito forte, tá? Tire as crianças da sala, mas preste atenção. Põe no pente, Braga, põe no pente! Os corpos de 410 civis foram encontrados nos territórios da região de Kiev, recentemente retomados do exército russo pelas forças ucranianas. As informações foram divulgadas neste domingo pela procuradora-geral ucraniana Irina Venediktova. As autoridades acusam Moscou de executar um massacre deliberado na cidade de Bucha, 30 quilômetros ao noroeste da capital. Também neste domingo, as autoridades locais levaram correspondentes da AFP até uma vala comum com 57 corpos, alguns deles parcialmente enterrados. No sábado, era possível observar 20 cadáveres espalhados em uma rua da cidade, todos com roupas civis e alguns deles com as mãos amarradas. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que as forças militares no país não mataram civis em Bucha e que as imagens de civis assassinados eram uma fabricação da Ucrânia. Kiev ainda acusou Moscou de matar civis em Irpin, que assim como Bucha foi destruída em bombardeios. As autoridades afirmaram que pelo menos 200 pessoas foram assassinadas na cidade. O prefeito de Kiev esteve em Gostomel e pediu justiça. Não entendo uma pessoa que faz isso, mas estou convencido que há mais episódios assim em muitas cidades ucranianas. O agressor tem que pagar por isso. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou em uma entrevista que será exibida neste domingo nos Estados Unidos que as tropas russas estão cometendo um genocídio na Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, chamou as ações de massacre e pediu sanções urgentes contra a Rússia. A ONU afirmou que as acusações das autoridades ucranianas levantam questões sérias e perturbadoras sobre possíveis crimes de guerra e pediu que as evidências sejam preservadas. O chanceler alemão Olaf Scholz pediu que as denúncias sejam esclarecidas. No Twitter, o presidente francês Emmanuel Macron
manifestou solidariedade ao povo ucraniano e disse que as autoridades russas precisam responder por esses crimes. Chega, basta! Basta! Não adianta ficar pedindo, prestando solidariedade se não fazem nada! Chega! 400 mortos! Que loucura é esta? É a banalização completa da vida humana, é a barbárie, é o pau comendo solto, é o inferno na terra! Que é isso, gente? Chega! Basta! Não dá pra tolerar mais! Como vocês deixam pessoas morrerem assim e não fazem absolutamente nada? Nada! É ridículo, patético, sórdido. Não existem palavras que possam ser faladas no vocabulário que possam mensurar essas atitudes demoníacas dessas pessoas. São vidas humanas perdidas. São pessoas, pais, filhos, netos, mulheres indefesas, crianças. Não são apenas corpos espalhados pela rua. Sabe, chega um ponto aonde todas as coisas que são faladas não servem absolutamente para nada. Os atos demonstram que as palavras são vãs. Olha esses corpos, gente. Olha esses corpos, que coisa horrível. O que fizeram essas pessoas? Raciocine comigo, o senhor que está em casa, a senhora que está em casa. Não mude de canal, preste atenção. O que fizeram essas pessoas para estarem nessas condições? Qual o pecado que cometeram para estarem ali com os corpos em meio a um saco preto, numa terra suja? São criminosos? Não. O crime que eles cometeram foi nascer num país que infelizmente é desejado por um louco, por um fanfarrão, por um cara sem escrúpulos, que fez de um país próspero um lugar perigoso e infernal para sobreviver. Aonde vamos parar? Pedir para as grandes autoridades fazer alguma coisa, nós fazemos o tempo todo, mas parece que não querem fazer nada, tem medo dos russos. É uma covardia imensa. Eu, como jornalista que sou, que representa esse papel aqui diante das câmeras, para o senhor e para a senhora, tenho o compromisso da verdade, mas sou ser humano, tenho um coração batendo aqui dentro do meu peito. E eu fico indignado com essas coisas. Não é nenhum teatro para ganhar audiência, para que o senhor e a senhora fiquem me assistindo. Não. Isso revolta. Sou ser humano, sou gente, sou de carne e osso. Não dá para aceitar. Nossas redes sociais, ô Braga, se quiser aí acompanhar, entre no Instagram, Facebook. É importante, que vai ajudar o nosso programa para ir para mais pessoas, ficar mais conhecido. Ou no canal do YouTube, King Reality Show, todos os programas o Braga coloca lá no canal, ele sobe para o canal, vai para a televisão, vai para as outras emissoras. É muito importante você entrar nas redes sociais, King Reality Show, se inscreva, fortaleça o canal, assista os programas, comente. É muito importante, porque nós fazemos um programa especialmente feito para o senhor e para a senhora, com poucos recursos, mas com sangue no olho, com comprometimento da verdade, com palavras saídas da alma, do coração. Se você também quiser gravar aqui nos estúdios da Demais TV, em São Paulo, muito bacana, profissionais capacitados, só entrar no site demaistv.com.br ou através do telefone que passa aí na sua tela. Você procura o Rodrigo Braga e a Kika, aqui no Bom Retiro, em São Paulo. O programa é feito aqui, mas vai para o Brasil todo. É isso aí, pessoal. As notícias têm que ser faladas. Precisamos passar a informação correta. O Bob, nosso cão de guarda, está aqui nessa edição. Nosso campeão do MMA, para deixar o programa mais leve, com essas notícias terríveis. Terríveis! Me ajuda aí, ô.
São notícias terríveis. Quando você fala de pessoas mortas, você lembra dos seus familiares que estão vivos e daqueles que já se foram. Você se coloca no mesmo lugar se fosse você ali. Por isso você fica revoltado, você fica sem palavras às vezes para definir o seu sentimento. E eu creio que milhares de pessoas que vão me assistir através das redes sociais, dos programas de televisão, vão sentir a mesma coisa. Porque é importante que passemos isto para uma sociedade que sofre todos os dias com as barbáries do mundo. Não é só a Ucrânia, no mundo todo acontecem esses crimes. É que agora, como ali existe uma guerra, o olho do mundo todo está voltado para lá. Ou seja, nós vemos mais aonde a maldade do ser humano é mais cruel. Por que o ser humano está ficando dessa forma? Tanto que a conduta dos soldados russos está sendo uma conduta completamente errônea, cruel e insensata. Por que, Pedro Paulo, você fala com tanto conhecimento de causa? Porque eu assisto as matérias como o senhor e a senhora, eu presto atenção, eu leio. Estão sendo declarados muitos fatos que estavam obscuros sobre essa guerra. Primeiro, estupros de mulheres, porque a mulher ucraniana é uma mulher bonita, é uma mulher que chama atenção, as europeias são bonitas, e esses soldados russos pegam essas mulheres, estrupam, matam, cometem barbáries com elas, os idosos sendo mortos, civis atropelados. Por que eles não enfrentam soldados que estão armados, ficam matando civis à torta e à direita para contar números? É onde a crueldade humana vai além dos limites. É isso aí. E também para piorar essa situação do nosso querido Will Smith no Oscar, né? Que eu já falei aqui anteriormente. Agora vou mostrar uma matéria porque ele renunciou da academia. Olha, eu não posso negar, sou fã do Will Smith e creio que o senhor e a senhora no mundo todo já tem assistido alguns filmes desse senhor. Só que a atitude que ele tomou na premiação, dando um tapa na cara de Chris Rock, do humorista e ator, mostrou um despreparo psicológico muito grande. E é preocupante, porque quando vemos uma pessoa rica, milionária, abastada, que deveria dar um exemplo para as outras pessoas fazendo isto, nós vemos que a banana está correndo atrás do macaco. As coisas não andam bem. Porque se dizer que o senhor Will Smith tem algum problema financeiro, é mentira. Se fosse eu nesse caso, por exemplo, um cidadão que não sou abastado, uma pessoa comum como o senhor e a senhora, seria até justificável, não seria, mas poderíamos falar, olha, o cara tá ferrado, não tem nada, tá com conta, com um monte de problemas. Mas o Will Smith ganhando o Oscar, um cara abastado, milionário, como é que faz uma coisa dessa, Bob? O Bob não concorda também com a atitude do Will Smith. Ninguém concorda, gente. É muito ruim, gente. Então, não mude de canal, acompanhe a matéria. Ele renunciou à academia, nada mais justo, que ele viu que fez uma besteira enorme. Põe no pente, Braga, põe no pente! Will Smith apresentou sua renúncia da Academia de Hollywood, que atribui o Oscar, após ter agredido Chris Rock durante a cerimônia de entrega dos prêmios no domingo passado. O anúncio foi feito pelo ator em um comunicado. Estou renunciando à filiação na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e acatarei quaisquer consequências que o Conselho considerar apropriadas, escreveu o ator. Ele afirmou que suas ações durante a cerimônia foram impactantes, dolorosas e indesculpáveis. Os presentes no Teatro Dolby de Hollywood, em Los Angeles, ficaram atônitos quando Smith subiu no palco e deu um tapa em Rock, depois que o comediante fez uma piada sobre a cabeça raspada da esposa do ator. Jada Smith sofre de alopécia, uma doença que causa queda de cabelo. É óbvio que a doença que a esposa sofre com essa queda de cabelos é uma doença que para a mulher é uma coisa bem complicada, porque a mulher tem nos seus cabelos a extrema vaidade, né? A mulher, ela usa os seus cabelos para sedução, ela se torna mais linda, ela é vaidosa, ela fica o tempo todo na frente do espelho.
mexe muito com o ego, com o emocional da mulher. Só que não justifica a atitude desse lendário ator americano que infelizmente manchou a sua carreira com essa atitude pública e notória, desfavorecendo completamente o prêmio que ele ganhou da academia. Então eu acho que é justo, que é plausível ele entregar o seu lugar na academia, porque ficou muito feio para ele, ficou marcado para o resto da sua vida. Uma atitude que infelizmente não tem como voltar atrás. Eu estava até comentando aqui com o Braga, aqui nos estúdios, com o Rodrigo Braga, que a atitude dele foi difícil, né? A gente que mexe com audiovisual até pensou que era uma brincadeira, porque às vezes nessas filmagens, dentro de estúdio, de premiações, acontecem certas brincadeiras, pegadinhas, para entreter o público em geral, de milhões de pessoas que estão assistindo em casa, daqueles que estão no estúdio, no teatro, mas não foi sério. Ele agrediu. Chris Rock é um senhor de 57 anos, é quase um senhor idoso. Mais justo seria ele pegar o microfone e falar, tá, olha, não gostei da sua atitude, ela é doente, ela sofre, mas fazer isso foi uma irresponsabilidade enorme. Por isso hoje eu tô 1000 volts! Falando das principais notícias do Brasil e do mundo. Queria agradecer a sua audiência do Rio de Janeiro. O senhor e a senhora que me assiste aí através da rede NGT, no Rio de Janeiro, canal aberto de televisão, 12.1 aí no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado por acompanhar esse programa. Nós nos consolidamos com o estado do Rio de Janeiro, que sofre corriqueiramente com as fortes chuvas. A chuva deixou mais de 16 mortos no Rio de Janeiro. Olha, parece notícia velha, antiga, mas ela é sempre atual, né? A chuva castigando as pessoas. Você que mora em encostas aí no Rio, em lugares perigosos, tome cuidado, gente. Se você vê que a casa está correndo risco, que o lugar está perigoso, saia. Procure a casa de amigos, parentes, mas não fique, porque a sua vida é muito mais importante, é muito mais forte do que qualquer patrimônio bem público, dinheiro, bens, posses, carros, casas. A sua vida vale muito mais. Nós aqui do Chutando Balde estamos de olho nessas situações e nos consolidamos com o querido Rio de Janeiro. Então acompanhe essa matéria. Mais de 16 mortes, de novo. Mais de 16 mortes, mais de 16 mortes. Se fosse um, já seria terrível. Põe no pente, Braga, põe no pente! O número de mortos pelas fortes chuvas no Rio de Janeiro aumentou, mas ainda há desaparecidos. Inundações e deslizamentos de terra foram registrados em diferentes cidades. Fortes precipitações atingiram por 3 dias uma ampla faixa da costa atlântica no estado da região sudeste do Brasil. Esta é a última de uma série de tragédias causadas pelas chuvas e, segundo especialistas, casos assim estão se tornando mais frequentes por causa das mudanças climáticas. Neste domingo, as equipes de resgate localizaram mais corpos na cidade de Angra dos Reis, onde várias pessoas morreram, incluindo crianças. Outro deslizamento de terra em Paraty matou uma mulher e 6 filhos entre 2 e 17 anos de idade. Uma 7ª criança da família foi resgatada com vida e se encontra em situação estável. Em Mesquita, na região metropolitana do Rio, um homem morreu eletrocutado enquanto tentava ajudar outra pessoa a escapar das inundações. O presidente Jair Bolsonaro informou no Facebook que o governo federal enviou aviões militares para ajudar nos trabalhos de buscas. E aí vem o problema também da leptospirose. Os casos dispararam no Rio de Janeiro. A doença que vem do rato. Vem todo tipo de barbárie, né? As pessoas perdem documento, vida, perdem a dignidade. A dignidade. E aí eu paro para pensar. Tanto dinheiro público nesse estado do Rio de Janeiro é roubado por ladrões, políticos corruptos, insatos, assassinos. A culpa é de vocês. A culpa é literalmente de vocês. São assassinos cruéis. Vocês que são encarregados de cuidar da população,
de dar para a população brasileira uma vida digna, são eleitos pelo voto popular contando mentiras para o povo. Parem com isso! Parem! Ah, Pedro Paulo, mas você está sendo muito forte nas suas colocações. Não há como ser diferente. Nós temos um ritual não. Nós temos um estado de calamidade pública, aonde pessoas que são pessoas trabalhadoras, honestas, pobres desse país, morrendo, sofrendo, gemendo, por conta de um Estado que está abandonado e na mão de corruptos, canalhas! Eu preciso falar, porque se eu não falar, isso fica remoendo dentro da minha alma. Aquele cidadão pobre, favelado, preto, desfavorecido do Brasil, que não teve voz e que ficou soterrado por conta de mais uma tragédia no estado do Rio de Janeiro. Ah, mas acontecem tragédias todos os dias, em todo o Brasil. Não interessa. Precisamos cuidar dos nossos. Político, eu peço encarecidamente ao Senhor. Olha, eu peço muito para o Senhor, que tem o poder de mudar as leis, de ajudar os nossos vereadores, deputados, senadores, todos vocês que têm cargo público, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo. Olhem pela população, visitem as comunidades, sabe, quando você tiver aquele dia livre, tranquilo, faça uma visita às periferias do Brasil. Você vai ver como vivem essas pessoas, vai sentir na pele a falta de alimento, a falta de medicamento. Quantas pessoas gemem, morrem por falta de medicamento. E esses medicamentos são pagos com o dinheiro dos nossos impostos. É nosso imposto, é nosso dinheiro. Aí vem um canalha, safado, sem vergonha e rouba. Ah, me desculpa. Não dá mais para aguentar. Só vou dar um recadinho do apoio cultural. É 1 minuto, eu já volto. Põe no pente, Braga, põe no pente. Bom, um recadinho para você de casa agora, preste muita atenção. Você que tem carro, moto, principalmente moto, caminhão, qualquer veículo, vamos proteger contra furto, roubo, colisão. Tem muito assalto nas grandes metrópoles, o roubo está muito grande, então proteja seu patrimônio. Entre em contato agora através desse zap que está aí na sua tela, ó. É só entrar em contato através do WhatsApp, pedir a cotação, sem compromisso nenhum, e proteger seu patrimônio. Furto, roubo, colisão, terceiros, causas naturais, incêndio, alagamento, cobre tudo, 100%. Não tem franquia, não tem fidelidade, não tem perfil de condutor, qualquer um pode dirigir o veículo e vai proteger você no Brasil todo. Assistência 24 horas completa por um preço que cabe no seu bolso. Chame agora nesse zap que está passando aí na tela aí, ó. Fique protegido. Eu indico, eu garanto. Difícil falar de pessoas que estão mortas por conta de um descaso de uma sociedade patética que não investe no seu cidadão. Ah, Pedro Paulo, mas você está sendo muito radical. Ah, Pedro Paulo, mas você está sendo muito enérgico. Ah, Pedro Paulo, não fale desta forma. Eu tenho que falar sim, porque existem pessoas que não são representadas pela sociedade brasileira, que são aqueles famosos invisíveis, que precisam da nossa atenção. Então vamos falar sim, não vamos nos calar. De contrapartida, a guerra comendo solto na Ucrânia, corpos espalhados pelas ruas. Olha as notícias. Não é fácil, né, gente? Põe no pente, Braga, põe no pente!
Cenas de uma guerra. Esta foi a situação encontrada pelas forças ucranianas ao retomar a cidade de Bucha, que estava sob domínio dos russos. Há pelo menos 20 corpos espalhados pelas ruas da cidade ao norte da capital Kiev. Todos vestiam roupas civis e um deles estava com as mãos amarradas. Os cadáveres estavam posicionados ao longo de centenas de metros. As causas das mortes não foram determinadas oficialmente e o estado de alguns corpos indica que estavam no local há vários dias. As tropas russas se retiraram recentemente de várias localidades próximas de Kiev, depois que fracassaram na tentativa de cercar a capital. As autoridades ucranianas anunciaram que Bucha foi libertada, mas os combates e bombardeios deixaram um panorama apocalíptico, com grandes buracos em prédios residenciais e carros destruídos em vários pontos da cidade. Precisamos de parâmetros morais! Essas coisas não podem acontecer mais! Caravana enfrenta migrantes no México. O pau comendo solto também. Põe no pente, Braga, põe no pente! Migrantes que viajavam a pé em uma caravana entraram em confronto com as forças de segurança em uma rodovia no sul do México nesta sexta-feira. Centenas de estrangeiros, principalmente da América Central, deixaram a cidade de Tapachula, perto da fronteira com a Guatemala, ao amanhecer, em direção ao norte, rumo aos Estados Unidos. A caravana, com uma grande cruz de madeira, conseguiu forçar a passagem por um primeiro bloqueio montado por guardas nacionais. Os agentes reagiram. Vários migrantes foram detidos, enquanto outros se entregaram às autoridades de imigração ou fugiram. Há vários anos, antes da Semana Santa, migrantes sem documentos acompanhados por ativistas mexicanos realizam uma jornada pelo país, às vezes até a fronteira norte, que chamam de Via Crucis Migrante e que em 2018 deu origem às caravanas. A estratégia do governo do México tem sido montar operações de retenção no caminho dos migrantes, especialmente em Chiapas, na fronteira com a Guatemala. O número de pessoas que tentam chegar aos Estados Unidos cresceu com o democrata Joe Biden na Casa Branca. Espera-se um fluxo ainda maior após a suspensão nesta sexta pelos Estados Unidos da ordem de saúde pública conhecida como Título 42, que previa a expulsão de imigrantes sem documentos como medida de precaução pela pandemia de Covid. Muitas barbáries, coisas terríveis acontecendo. E tudo isto o senhor fica informado aqui no nosso programa Chutando o Balde. Queria agradecer a todos pela audiência. Deus abençoe. Fiquem com Deus.